Bem, gente, no vídeo de ontem, no final, eu tive citando algumas coisas do livro Efeito Sombra, né, onde eu falei de uma meditação que ele traz, e também de algumas coisas assim relacionadas aos principais ingredientes que nós usamos para construir muitas vezes a nossa realidade e que podem estar nos levando assim a uma construção pela ilusão, né? Aí ele traz assim que o primeiro que ele cita é algo que parece um tanto inofensivo, até chegar ao último, que daí já é algo altamente autodestrutivo. Porque muitas vezes as coisas mais inofensivas são as mais difíceis da gente perceber. Ou se a gente nega as coisas em nós, que os sentimentos existem em nós, fica mais difícil de ver, ou a gente vê mais nos outros, a gente não se identifica. Que nem nós conversamos ontem no vídeo do dia 24, né? Então ele começa assim, trazendo o segredo, né? Aprendemos a não revelar nossos impulsos e desejos básicos. Muitas vezes a gente ouve que isso é certo e isso é errado, né? E isso é uma coisa de pessoa boa, isso é uma coisa de pessoa ruim. Mas se a gente sair dos rótulos e ampliar a nossa visão e perceber que todos os sentimentos moram dentro de nós de alguma forma, em algum momento, alguma vez nós podemos ser uma pessoa amorosa e legal e pacífica, mas em algum momento a gente sente raiva, estamos sujeitos a sentir raiva, a sentir coisas que não são tão boas, até mesmo a inveja, né? Que muitas pessoas dizem que não tem inveja de ninguém. Eu mesma não gosto de negar assim sentimentos, eu gosto de me examinar e também não me frustrar quando eu sinto, né? Simplesmente eu ter o conhecimento para eu poder me defender e não agir dentro das coisas. Então essa coisa do segredo eu acho muito importante, eu estar sempre me examinando para não ficar aquela coisa assim, eu não posso sentir isso, isso é uma coisa errada. Fica velado, né? Quando na verdade é muito mais fácil eu me olhar e me aceitar como eu sou para poder me trabalhar nas coisas e até fazer um reconhecimento, né, para as pessoas quando necessário e para mim. Eu sinto que é muito mais fácil a gente viver o caminho do amor quando a gente também reconhece as outras coisas que não tem a ver com amor, em nós, principalmente, né? Porque senão muitas vezes eu fico julgando, por exemplo, a corrupção. Julgo a corrupção, roubam milhões, não sei o que, não sei o que. O que eu acho que realmente não é legal. Mas aí a primeira oportunidade que eu tenho de me beneficiar de algo pequeno, por exemplo, no restaurante que eu almoçava, podia pegar uma sobremesa, eu sempre conto essa história. E eu via várias pessoas pegando duas, simplesmente porque não tinha ninguém vigiando quantas sobremesas cada um ia pegar. Então, o ato, a essência do ato é a mesma, mas o poder que é dado para a pessoa, naquele momento ali, é de pegar a sua sobremesa, de ter a honestidade de pegar só uma. E o poder que é dado a quem está, de repente, roubando milhões, é um poder maior? Sim, mas a atitude é a mesma. E muitas vezes eu sinto que nós está sujeito a nós estarmos julgando os atos, né, por serem maiores, por serem, mas a gente está esquecendo de se identificar também com algumas coisas que podem estar dentro da gente, né? E eu tô falando aqui por mim, porque em muitos momentos, assim, que seja de respeitar uma fila, que seja de não me beneficiar por qualquer coisa, né, por qualquer ato, que do inofensivo ao mais autodestrutivo tem a mesma essência. Então é ter esse cuidado de não manter as coisas em segredo em nós para que nós possamos nos melhorar e nos trabalhar. Depois ele traz a culpa e a vergonha. Uma vez que os nossos impulsos e desejos básicos estavam ocultos, davam uma sensação ruim. Então, assim, muitas vezes quando eu não reconheço algum sentimento em mim, eu fico renegando, eu não posso sentir aquilo. Por exemplo, eu não posso sentir raiva de ninguém, porque eu vou ser uma pessoa total ruim. Vou me rotular, pessoas boas não sentem isso. E aí quando a gente está sujeito a sentir em alguma situação, às vezes até comum, até dentro da família, por exemplo, que é dentro de casa, né? A gente sente muita culpa e muita vergonha, né? O que não ajuda. Depois vem o julgamento. Qualquer coisa que desse uma sensação ruim tornava-se errada. Então é mais essa questão de simplesmente renegar algumas coisas que são do ser humano, né? Nós temos a nossa luz, nós temos a nossa sombra e nós somos perfeitos do jeito que somos nesse sentido. Não tem por que ficar se culpando ou se julgando, né? E eu tô falando isso pra mim, porque eu preciso muito entender essas questões, por isso que eu achei legal trazer mais compreensões e não só citar, como eu fiz no vídeo de ontem. Depois, culpar os outros.
Queríamos saber quem era responsável pela dor que sentíamos. Então a gente pode ver que ele vem assim numa progressiva, né? Primeiro a gente não admite que sente. Quando a gente se culpa e se envergonha. A gente se julga, né? Depois a gente já pensa assim, não, mas a culpa é do outro. Outra pessoa fez algo, por isso que eu tô me sentindo assim, não fui eu, não sei de nada. Aquela pessoa lá sente raiva, eu não. Aquela pessoa lá sente inveja, eu não. Então, mais uma forma assim de renegar, né? Depois a projeção, que é um bode expiatório conveniente, que é elaborado, podendo ser um inimigo odiado ou uma força demoníaca invisível. Por exemplo, os extremismos eu vejo assim, né? Eu me justificar por um outro extremo que pensa diferente de mim, que é totalmente errado, que é totalmente ruim, que é só do meu jeito que eu penso que é certo, né? E tem muitas pessoas que defendem ideias, mas não defendem assim totalmente os idealismos do outro, né? Eu mesma sou uma pessoa que eu penso em ideias, em ideais, assim, penso num todo, né? Eu não gosto muito do extremismo, porque eu vejo que tudo tem diversos lados. E tem lados assim que eu acho um pouco melhor, tem lados que eu acho um pouco pior nas minhas convicções e alinhado com os meus objetivos de vida. Mas eu acho que eu posso sempre aprender, tanto com o que é igual e mais ainda com o que é diferente, se eu não renegar as coisas, se eu souber admitir que em tudo existe luz e existe sombra. Depois ele traz a separação. Fizemos tudo o que podíamos para arrancar essa força demoníaca para fora de nós. Os inimigos eram os outros, contra quem era preciso se resguardar e com quem tínhamos de lutar. Então vem aquela coisa do contra, um contra o outro, né? Quando na realidade no caminho do amor nós estamos vendo que nós precisamos nos identificar nas relações, até de quem a gente considera inimigo, sei lá, né? Ou de alguém que se considera nosso inimigo, nos identificarmos para podermos nos enxergar. E muitas vezes eu sinto que é onde moram os maiores aprendizados, onde existe mais diversidade, né? Depois vem o conflito, que daí é o que ele diz aqui, que é o mais autodestrutivo, quando chega nesse nível, né? A projeção não conseguia afastar a dor permanentemente, portanto, resultava num estado constante de guerra do interior versus exterior. O conflito, ele pode estar acontecendo, eu sinto assim, né? De mim, com a minha própria realidade, de eu não estar aceitando a realidade que eu criei, de mim com as pessoas também, né? Porque, que nem dizem, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Muitas vezes no livro fala isso, que um conflito nada mais é que falta de paz interior, né? Que não quer dizer que o conflito, aquele negócio externo que aconteceu, seja o que realmente tenha causado tudo aquilo. Às vezes é só o gatilho. Assim, eu já estava me sentindo mal e não estava conseguindo justificar com nada, e daí acontece um negócio bem simples e pá, estoura tudo, né? Se causa o conflito, porque aí existe uma justificativa. E eu fico pensando em quantas vezes eu fiz isso. Eu estava me sentindo mal, e daí quando eu não tinha mais o que culpar, eu culpava um negócio lá do passado, que era o que não ia poder sumir aquela justificativa e o que não ia poder mudar. Eu chegava num ponto assim de não querer me olhar, que eu pensava, não, mas é aquilo lá, isso aqui nunca vai mudar. Eu me sinto assim por causa disso. Quando eu não encontrava assim no ambiente onde eu estava as justificativas necessárias para o que eu estava sentindo. Tamanho era o receio de me olhar, né? Aí vem trazendo assim: como você pode ver, a sombra ainda está sendo fomentada, porque somos mestres em manipular esses ingredientes. Na verdade, somos viciados neles. E embora o resultado seja a guerra, a violência, o crime e o conflito interminável, sem mencionar o sufocante efeito de acreditar no mal cósmico como uma presença no mundo, a solução é desfazer a sombra. Ela não é um Frankenstein, um horror que cresceu e se tornou mais poderoso que seu criador. A sombra é uma região da psique. Nada que exista ali está além do nosso poder de dissolução. Em vez de permitir que a sombra nos vitime, precisamos assumir o controle e recuperar as nossas verdadeiras funções como criadores. Então, eu estou achando esse livro muito interessante, porque também passa por dentro de que nós precisamos trazer as rédeas da nossa vida para nós,
de que nós precisamos aprender a olhar e aceitar a nossa sombra e poder, até para podermos reconhecer o amor que já habita em nós, né? E eu achei muito legal esse caminho que trouxe nessa parte do livro, assim, para prestar atenção, né? Porque a Ana, no livro Relações de Amor Sinceras, ela traz vários questionamentos para a gente se fazer, para balizar o nosso exame de nós mesmos, para balizar se a gente está no caminho da verdade mesmo, ou se tem alguma coisa que ainda está ligada ao ego e à ilusão. E também para aceitar, se ainda existe alguma coisa que a gente não está conseguindo fazer, aceitar e buscar formas de trabalhar, mas nunca negar enxergar as coisas, né? Isso eu acho muito legal e sinto que é o principal, porque ele traz ali que o mais inofensivo é o segredo. É quando a gente nega para nós mesmos que sentimos as coisas, né? Isso é uma coisa assim que eu realmente preciso me trabalhar todo dia também. De nunca estar pronta, né? Que nem foi falado no vídeo de ontem. Sempre se examinando, sempre se percebendo, nunca simplesmente rotulando, isso aqui já está aprendido, isso aqui eu já sei, isso aqui só o outro tem e eu não tenho. Porque muitas vezes quando eu mais julgo os outros, mesmo que nem eu disse moralmente a pessoa não esteja fazendo algo que a gente acha correto, mas com o que eu posso me identificar com ela? Eu sempre penso nisso, né? Qual o contexto dessa pessoa? Eu julgar, eu falar mal, eu fazer algum movimento desse tipo vai solucionar? O que eu posso fazer então? Auxiliar de que forma? O que está nas minhas mãos? Porque é muito fácil. Eu sinto que para mim é muito fácil culpar. Culpar o município, o estado, o país, culpar as pessoas, culpar o vizinho por causa de uma coisa ali que eu considero errada, né? Mas assim, o que está nas minhas mãos fazer? Será que eu estou fazendo? Será que eu quero fazer? Né? Sair dessas coisas assim, de visualizar e de me gritar aos olhos o que é o externo. Eu começar de dentro, porque se nós somos uma unidade, todo e qualquer movimento que eu fizer vai refletir no mundo, que seja de pacificar as pessoas que estão perto de mim, eu mesma primeiro, e as pessoas que convivem comigo, as pessoas que têm alguma ligação comigo, que seja dar um sorriso para alguém na rua, já faz toda a diferença, né? Do que eu andar carrancuda ali falando mal das coisas que estão acontecendo. Então eu sinto assim que passinho a passinho a gente pode fazer toda a diferença. E eu tô bem mexida com esses assuntos, assim. Eu acho que são assuntos bem bons de examinar e que quando eu começo a olhar para dentro de mim e me examinar, realmente não dá tempo de olhar para o lado. É muita coisa a ser trabalhada, são muitos hábitos a serem transformados para o meu bem, em primeiro lugar, e coisas que muitas vezes eu tava fugindo de visualizar porque eu tava muito focada no externo. Então essa parte do livro realmente mexeu um tanto comigo. E é isso aí, gente, que eu queria trazer. E muito grato, muito grata. E ótimo dia para todos.